Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas chuvas que estão acontecendo em alguns estados. Agora há pouco aconteceu aqui no Rio de Janeiro, aconteceu em várias cidades, né, aqui do Rio. E como isso afeta a nossa psicosfera, até onde tem algum tipo de interferência, o que está acontecendo no extrafísico, o que a gente pode ajudar no físico, tá? Vai ser um papo bem legal. Eu só vou pedir para que vocês, se você ainda não é inscrito no canal aí, você se inscreva, que isso ajuda pra caramba que o YouTube espalhe mais esse vídeo, né? Leve esse vídeo para mais pessoas, até para que as pessoas tenham acesso às informações. Tá? Então bota o teu like aí, se você gostou, bota o dislike, faça seu comentário, eu também tô lendo tudo, tá? Muitas vezes eu não respondo, mas eu tô lendo vocês. Bom, então a gente vai falar sobre essa mudança aí toda, gente, é fenômeno natural, fenômeno geofísico, que vai acontecer várias coisas mesmo, a gente está em período de transição e já vem acontecendo, isso faz parte do nosso planeta, não tem nada de especial nem de sobrenatural nisso. É lógico que algumas coisas a gente sabe que tem interferência do homem, né? Até mesmo nas questões climáticas, a gente já sabe que existe tecnologia para alterar isso, para alterar o clima, para provocar catástrofes, tudo isso existe tecnologia aqui na Terra para isso. Mas a gente não pode generalizar e falar que tudo que está acontecendo, foi ação. Não, por quê? Essa tecnologia é utilizada? Mas atendendo interesses específicos de um grupo, então nem tudo é provocado de uma forma artificial. A gente sabe que existem os fenômenos que são estritamente naturais e que quando isso acontece, acaba que traz sofrimento, traz dor para muita gente, pessoas que não estão preparadas. A gente sabe que também conta com uma gestão dos nossos governantes, uma série de fatores. Mas a gente não vai entrar nessa seara. A gente vai entrar na questão espiritual disso tudo, tá? O que acontece no extrafísico, no plano espiritual, quando uma situação dessa de emergência numa determinada região acontece. Foi bem interessante essa noite. Eu tive uma projeção, né, onde eu estava ajudando as pessoas, mas vocês me conhecem, vocês sabem que eu estou sempre desconfiando. Porque aqui no Rio de Janeiro, sei lá, acho que mês passado, umas 3 semanas atrás, nós tivemos uma tragédia em Petrópolis por causa das chuvas. Muitas pessoas morreram, perderam suas casas, a situação já estava ruim. A gente fez até uma campanha para poder ajudar as pessoas lá de Petrópolis e ainda bem que a gente conseguiu ajudar. Enviamos doações para a paróquia lá de Santo Antônio do Alto da Serra, ajudou o pessoal de Petrópolis. Mas agora a região atingida foi justamente a minha. Nós tivemos chuvas fortes aqui na região de Guaratiba, a Serra da Grota Funda, as vargens todas, Vargem Grande e tal, aqui no Rio de Janeiro. Isso teve a primeira pancada na quinta-feira e na quinta ou na sexta-feira. Eu sei que na sexta-feira teve outro pancadão e muita gente ficou realmente ilhado, perderam. Até então, assim, eu não recebi notícias de pessoas que morreram em decorrência desse temporal todo no Rio, que não atingiu só aqui a minha região, atingiu todo o Rio de Janeiro, mas em especial aqui, onde o índice pluviométrico foi bem alto. Então, aí foi interessante porque eu ontem até fui no mercado, já de tardinha, e até para mostrar para vocês como funciona esse processo da gente ajudar no astral, que muita gente me pergunta, como é que a gente faz para ajudar do lado de lá? Eu queria participar desse grupo de projetores do bem, como é que é? Só fazendo o curso? Não, gente, não é por aí, mas a gente precisa começar o nosso trabalho do lado de cá. Eu ontem fui fazer umas comprinhas ali no mercado, e aí na hora que eu estava saindo do mercado, eu observei que tinha umas pessoas pediram umas sacolas e estavam colocando nos pés, amarrando assim em cima das sandálias. Aí, olha, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre observando tudo ao nosso redor, a gente ampliar a nossa capacidade perceptiva, perceber de verdade o outro. E aí eu vi essas pessoas colocando as sacolas e eu fiquei rindo, né? Eu disse, o que foi? Não, porque a gente tem que passar na poça d'água ali, que tá muito ruim, para poder levar as compras para casa. Ali próximo ao mercado mesmo tinha um poção
e aquelas duas senhoras estavam se ensacando ali para poder passar. Eu digo, não, poxa, vamos botar as compras no meu carro, eu passo de carro. Não, tá muito molhado, não vai dar para passar. Eu digo, dá. E, poxa, no dia anterior eu tinha passado um perrengue danado que vocês não têm ideia. Eu peguei a tromba d'água, estava na Serra da Grota Funda, estava com a minha filha, a gente passou rios com o meu carro. E deu tudo certo. Eu disse, não tem problema não, vamos lá. Aí ela até falou, minha vizinha tá lá dentro, eu posso chamar minha vizinha também? Pode chamar a vizinha. Então foi legal, foi uma ajuda, né, boba, uma coisa boba. Tô contando isso para vocês, não é para me vangloriar não, tá? A questão é para que vocês despertem, para estarem realmente ligados nas pessoas que estão ao seu redor, que muitas vezes passa pela gente, a gente não percebe. E a espiritualidade fica de olho naquelas pessoas que estão percebendo a dor do outro, a dificuldade do outro. Que nisso nós somos cada vez mais auxiliados também. Então eu peguei, botei todo mundo dentro do carro, era pertinho, não tinha, só realmente tinha um poção enorme, que acho que dava assim, sei lá, uns 40 centímetros de água. Passei para o outro lado da rua, deixei elas em casa, todo mundo feliz que não precisou passar na água. Um gesto simples, mas que auxiliou muito a vida de 4 pessoas, olha só, numa tacada só, né? E assim, uma coisa porque eu observei o outro, observei a dificuldade. Quando eu vi elas colocando saco plástico nos pés, eu logo imaginei, né? Levei na brincadeira e tal, mas eu imaginei que alguma coisa, puxei papo ali e vi que elas estavam realmente precisando de ajuda. Gente, isso é estar acordado para o mundo espiritual. É você perceber, é você quando... Lembra aquele livro que eu editei lá atrás, que o título era Somos Todos Anjos? A gente pode ser um anjo na vida de uma pessoa, basta a gente querer, a gente observar. E nesse momento, quando acontecem essas tragédias, a nossa psicosfera fica muito, muito densa. Você imagina o pensamento de várias pessoas, eu estou falando de locais específicos, tá? A gente já está com a psicosfera meio pesada no planeta todo em função dessa guerra que está acontecendo lá, nós já tivemos o problema da pandemia e agora a guerra e tal, já está complicado. Mas em determinadas regiões, quando acontece coisas assim, fica extremamente pesado. Principalmente porque as pessoas que estão passando pelo perrengue, pessoas que perderam suas casas, pessoas que perderam coisas materiais, pessoas que perderam pessoas queridas, que dependendo da situação, né, como aconteceu em Petrópolis. Gente, imagina o pesar, os pensamentos de desânimo, de depressão, sabe, de desilusão, de desesperança, de falta de ânimo, de vontade de viver dessas pessoas. Você imagina você trabalhar para ter as coisas e de repente, de uma hora para outra, você perder tudo, assim, porque a água invadiu a sua casa ou qualquer outro tipo de catástrofe, né? Então, quando essas coisas acontecem, a nossa região ali onde está acontecendo, né? A região onde está acontecendo isso, a gente fala de psicosfera densa, é o quê? Ela está sobrecarregada, o mundo extrafísico está extremamente denso, as pessoas estão plasmando pensamentos de vibração baixa, de frequência mais baixa, então você torna mesmo o ar pesado. E aí o que aconteceu? Talvez por eu ter feito essa ajuda ontem à tarde, quando foi de noite, eu consegui sair do corpo, já estava reunida, e quando eu me dei conta que eu estava fora do corpo, eu já estava reunida com um grupo de pessoas, e nós íamos fazer o trabalho aqui pela região. Nós íamos encontrar essas pessoas que perderam algumas coisas, porque tem casas debaixo d'água aqui também, pessoas que perderam mesmo, móveis, utensílios, e conversar com essas pessoas, fazer um trabalho dando ânimo, garra, passando esperança. Não, você vai trabalhar, você vai conseguir de novo. Isso é necessário, gente. É um trabalho de bastidor, é um trabalho espiritual invisível, que muitas pessoas nem têm noção de como a gente trabalha fazendo esse tipo de ajuda, né? A gente sabe que é necessário fazer ajuda física aqui nesse plano. O que a gente puder ajudar, o que a gente puder doar, é super, imprescindivelmente necessário fazer nesse momento o que você puder ajudar. Mas como no começo do vídeo eu dei o exemplo de uma coisa boba, que muitas vezes você não está nem colocando seu dinheiro ali, mas você está ajudando,
né? Você está disponibilizando seu tempo, sua vontade de ajudar. Então, a gente tem N formas de ajudar as pessoas nesse momento, trazer um pouco mais de conforto aqui no físico para amenizar um pouco o plano espiritual. Porque quanto menos pessoas tristes, quanto menos pessoas desanimadas, sem esperança do lado de cá, mais leve fica o lado de lá. E quando a gente fala de pesar do lado de lá, o que acontece? Uma psicosfera, um ambiente energético de pensamentos nefastos, de pensamentos tristes, ruins ou pensamentos negativos, vai atrair para cá, para junto da gente, o quê? Consciências que vibram no mesmo padrão. Então, quando a gente fala de psicosfera densa, é porque ela está repleta de espíritos que estão vibrando naquele mesmo padrão. Esses espíritos são atraídos pelo padrão energético que a gente está colocando no ar. Então, quando você pensa, quando você tem uma coletividade vibrando no medo, como o caso de uma guerra, os espíritos que são atraídos para aquela psicosfera são espíritos também que passaram por situações de medo, de sofrimento, que cada vez vai crescendo, é uma bola de neve. E quando a gente tem situações como aconteceu aqui, de tragédias, a gente começa a atrair também esses espíritos que estavam na erraticidade e são atraídos de uma forma natural, por compatibilidade, você começa a jogar no ar todo esse desânimo, toda essa negatividade, tudo isso, você cria esse ambiente espiritual que vai atrair esses espíritos, e esses espíritos a gente precisa trabalhar também com eles. Na verdade, às vezes acontece até da gente estar criando um imã, né? Nesse momento, nesse exato momento, com esses nossos pensamentos, a gente acaba criando um imã para espíritos sofredores que estavam perdidos, que estavam na erraticidade. Eles são atraídos. Então, se a gente não tiver uma equipe espiritual do lado de lá para tratar esses irmãos e levar para lugares onde eles possam ser também consolados, receberem tratamento, você imagina como fica, né? Essa região que passou por uma situação difícil, cada vez pior e cada vez atraindo mais coisas ruins. Então, e até porque aí a gente já tem aqueles maléficos que também se aproveitam da situação, percebem que tá tudo assim confuso e começam a atuar porque há energia suficiente para eles também começarem a interagir aqui no plano físico. Olha a confusão que dá. Uma coisa simples como vai desencadeando. Então, isso tudo acontece nos bastidores de uma tragédia natural, tá? Então, é preciso que vocês tenham noção do que está se passando. E aí eu volto na minha projeção, que eu consegui sair. Eu estava com esse grupo de trabalhadores, a gente estava procurando essas pessoas, a gente estava, inclusive, pegando esses espíritos sofredores. Tinha muita gente em sofrimento que a gente sabia que não tinha nada a ver com essa tragédia, com a chuva, mas eram espíritos que chegaram assim meio perdidos, atraídos, né? E levando eles para um outro grupo que estava carregando eles para serem tratados e tal. E aí, no meio desse meu trabalho todo, que eu estava com esse grupo grande, eu estava liderando esse grupo, eu estava coordenando, eu comecei a ouvir a minha filha me chamando, que ela estava passando mal, que ela precisava de mim, e eu não podia largar o grupo, porque eu que estava ali à frente do trabalho, e comecei a ficar meio angustiada, e ela dizendo que precisava de mim, aí o namorado dela já estava brigando comigo, brigando com ela, uma confusão, começou a haver uma certa perturbação, mas eu juntei o meu grupo até, nós fizemos uma prece, porque eu sabia, olha como é que a projeção funciona, eu sabia que a minha filha não estava ali, olha que interessante. Então eu juntei o grupo, nós nos unimos, rezamos um Pai Nosso, eu falei que eu precisava voltar para o grupo, estava super lúcida. Eu disse, eu preciso voltar, vamos rezar um Pai Nosso, a gente está fazendo esse trabalho, e eu acordei com o Pai Nosso. Aí acordei, levantei, fiz xixi e tal, eu digo, caramba, isso deve ter sido... eu fui influenciada porque ontem eu ajudei aquelas pessoas lá no mercado e, de repente, né, a mente da gente sempre viaja um pouco. Eu disse, como eu ajudei lá, então a minha mente já foi, criou essa situação que eu estou ajudando, estou fazendo um grupo do lado de lá, tal, passou.
Só que aí agora quando foi de manhã, a primeira coisa que eu fiz, peguei o WhatsApp e passei uma mensagem pra filhota, né? Eu disse, tá, assim que você acordar, você liga pra mamãe, porque eu sonhei à noite, tive sonho com você e tal. Aí ela me ligou cedo, mãe, eu passei mal pra caramba de noite, vomitei, não tava bem porque ela teve uma gastroenterite, já tinha melhorado, mas deu uma recaídazinha. Quer dizer, ela realmente ela tava passando mal de madrugada e por isso que deu uma interferência. Aí são essas coisas que validam as projeções. Então aí é aquele meu lado cético que eu disse, não, foi porque eu ajudei. Eu vi que não é. Então eu venho aí e conto para vocês, porque tudo que eu vi do lado de lá e que me foi explicado faz todo um sentido e agora validado com a questão da minha filha ter passado mal e realmente eu estava numa projeção aonde tudo isso foi falado. Como a gente tem que e como a gente pode ajudar caso você esteja numa região que foi atingida por alguma coisa como eu estou aqui, né? Primeiro, se ligando no físico, tá? Fazendo isso que eu fiz, esse trabalhinho, esse dever de casa. Veja o que você pode ajudar as pessoas nas mínimas coisas. Se você não tem condição de rodar, olha, eu ontem aqui a região estava sem luz, eu saí com meu carro e fui oferecer uma motosserra, porque a árvore que tinha caído. Sabe, são coisas que você pode, que você acha que é boba, mas não é, que você está ajudando a coletividade ali a melhorar, a sair, a melhorar o padrão de pensamento, a sair, a dissipar um pouquinho, limpar um pouco a psicosfera. Então, o que eu passo, por que eu estou passando isso para vocês? Porque às vezes essas coisas passam pela gente despercebido, a gente não se toca o quanto a gente pode ajudar num momento desse. E você ajudando no físico, nesse plano aqui, mesmo que seja pouquinho, ação de beija-flor, que leva a aguinha lá para apagar o incêndio da floresta, você está sendo observado pela espiritualidade e eles dizem, olha, essa pessoa tem condição de vir trabalhar conosco. E aí, no momento que você é recrutado para ser um trabalhador da luz do lado de lá, meu amigo, a sua vida muda, muda. Eles te carregam no colo o tempo todo, seja na questão de os problemas que você passa, as dificuldades, às vezes o teu desequilíbrio, que eu volto a falar, a gente se desequilibra aqui, é normal, a gente está encarnado, mas quando a gente tem a proteção, o carinho do plano espiritual, gente, ó, passa como um passe de mágica, você de repente está mal e parece que eles vêm assim e te harmonizam, toda aquela irritação, tudo aquilo que você estava mal passa, você enxerga uma luz no fim do túnel e diz, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, e aquilo tudo te tranquiliza. É assim que eles agem. A prosperidade chega para você, quanto mais você se disponibiliza. Ontem eu fiz engraçado, né, e tudo assim, ontem eu fiz um shortzinho falando da doação, do quanto se você doa um pouquinho, gente, volta multiplicado para você. Isso é a mais pura verdade. Mesmo que você diga assim, eu não tenho nada, eu estou no maior perrengue. Às vezes o teu perrengue, o pouquinho que você acha que é pouco para você, que você não pode nem... Aquele pouquinho é muito para uma outra pessoa, representa muito. E aí a energia da gratidão dessa pessoa sobre você já faz assim toda a roda girar e a tua prosperidade cresce também. Então é uma coisa assim, é uma mágica que funciona, mas que não é magia, é uma coisa natural, sabe? É processo físico. A gente está falando de frequências, de entrar no fluxo certo. Então, se liga do lado de cá, fique atento. A espiritualidade sempre coloca oportunidades na gente, da gente ser anjo na vida de alguém, da gente poder ajudar, da gente estar na hora certa ali para socorrer aquela pessoa, sabe? E também, da mesma forma, é mão dupla. A espiritualidade também coloca pessoas no nosso caminho na hora certa. No dia que eu passei o perrengue aqui, tava uma confusão no trânsito, a gente já estava com medo porque eu tive que fazer uma contramão, eu e mais alguns, para a gente fugir da poça d'água, e as pessoas que estavam vindo não queriam ceder, não estavam entendendo que a gente estava fugindo, que a gente ia pegar um outro caminho, uma confusão danada, do nada, parece assim, do asfalto brotou um guarda municipal que na mesma hora resolveu debaixo de uma chuvarada danada. Então são assim, a espiritualidade, ela percebe quando a gente está em apuros, quando a gente está em dificuldade, quando a gente está muito bem conectado. Gente, você ajudando aqui, com certeza você vai ser ajudado por eles. É mão dupla, sabe? Tudo funciona, tudo flui. É o que eu posso passar para vocês. Então fica aí o relato da minha projeção hiper, super validada
Tudo que eu falei para vocês me foi passado do lado de lá explicado. Eu estava coordenando um grupo, mas eu tinha um mentor que esse grupo não estava conseguindo ver. Eu estava ouvindo o que ele estava me falando e eu passando para as pessoas que estavam comigo, porque ele estava numa frequência mais alta, então nem eu, nem o grupo a gente conseguia visualizar, o grupo não conseguia nem ouvi-lo, mas eu estava ouvindo e passando todas essas informações de psicosfera, como funciona, isso tudo que eu passei para vocês me foi passado na projeção. E por ter sido validado, é real, tá? Então, fiquem atentos, não vamos colocar mais pensamentos negativos no ar. Quando essas coisas acontecerem, vamos tentar ser otimistas, solidário, ajudar aqueles que estão na dificuldade, sabe? Entender que muitas vezes é processo mesmo natural do nosso planeta, não tem dedo de ninguém por trás. Eu sei que a gente já começa a ver também pelo em ovo, não é por aí. Tem coisas que são naturais, não tem como ser evitado, né? E o que a gente pode é tentar minimizar isso tudo e socorrer as pessoas que estão precisando de ajuda. Então, eu fico feliz de poder participar, que no final a gente até aqueles espíritos que estavam na erreticidade, que foram atraídos pelo sofrimento dos que estão encarnados, desespero de quem está encarnado, atraiu, mas também foi feito o trabalho com eles. Então tudo, gente, é oportunidade da gente ajudar, da gente crescer, sabe, da gente evoluir de verdade. Isso é estar acordado para o mundo espiritual. Não basta estar só desperto, a gente tem que acordar, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração aí por vocês me assistirem. Estou sempre aqui fazendo o trabalho do jeito que eu posso, da melhor forma possível. Grata pela paciência de vocês aí e fiquem com a luz. Beijos.